giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Beleza, galera? Já estamos iniciando mais um Papo Sinofilia. Esse é o nosso episódio 02, temporada 1. Cães de Polícia K9. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, ele que é da Unidade de Ações Táticas com Cães da Guarda Municipal de Belém. Meu amigo Sidney Farias, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí, Sidney, tudo bom, cara? Obrigado por ter vindo aí participar com a gente aí do Papo Sinofilia. E a gente vai ter aí um bocado de pergunta, curiosidades, algumas coisas aí pra tá te perguntando. Tá bom? Seja bem-vindo. Bom, Tony, meu amigo, né? Grande Meu amigo, Sidney. amigo de curso, amigo pessoal, Mais um né? Cães de Vem Guerra. jornada. Mauro também. Vocês são duas pessoas. Fala um pouco de você, né? Também. São duas pessoas que eu admiro muito, desde que eu conheci. Admiro o amor pelos cães, admiro a vontade de aprender diariamente, porque nós, além de já conhecer aquele pouquinho de um montante que existe, a gente continua buscando conhecimento para a gente poder aprimorar, né? Sempre evoluir. Então, assim, para mim, vocês são duas pessoas admiráveis que conheci, né? E aprendi a admirar a cada dia. E digo assim, vocês realmente são pra gente, assim, pessoas que a gente deva seguir esse, como é que eu posso falar, esse amor pelos cães, Legal. né? Então, muito obrigado. Eu me sinto muito agradecido de estar aqui entre os senhores de melhores, né? E muito obrigado. Então, aqui pra gente Isso aí. trocar Trocar essa e boa entrar no né? Papo Sinofilia, né? Me sinto lisonjeado, né? Bacana. Beleza, então vamos ao agradecimento do nosso patrocinador oficial do podcast, que é o Centro de Treinamento Voo Norte, da onde o nosso podcast está sendo gravado, né, Mauro? Isso aí. Sidney, eu vou começar aí te perguntando, na verdade não te perguntando sobre os K9s, né? Mas assim, aonde começou esse amor pelos cachorros? Como foi que se deu esse início
do gosto por sinofilia, por cachorro. Sim, vamos lá. Eu acho O que, começo, continua. né? Eu acho que a gente que já tem essa questão de amar os cães, eu acho que já vem desde as nossas infâncias, né? Sempre teve ali um cachorro que você gostava muito, que você fazia tudo pelo cão, aí você aprendeu a gostar dele e ele gostar de você. E com isso já vai surgindo aquelas ideias, né? O cachorro ele é inteligente, né? Tudo mais. Tu teve cães? Lá na infância, Tive, teve? Não era que tive. nem o Mauro. O Mauro tinha equipamento, mas não Tinha tinha as coisas, mas não tinha Lembro de cachorro. todos, lembro de todos, do nome de todos. Teve muitos cães na infância. Tive 3 cães. Legal. 3 cães na infância. E assim, Já foi servindo de aprendizado. sim, a gente Vai falava aprender. assim, mas esse cão é muito inteligente. E a gente não tinha nem noção que existia algo muito maior do que desse universo da inteligência canina, no caso do comportamento canino, né? Isso aí. Então, assim, a gente já traz isso já de berço, né? E quando eu entrei na Guarda Municipal, há exatamente 10 anos atrás e um mês, eu já enxergava o canil com bons olhos. Por quê? Porque era aquele amor pelos cães. Já sempre tive vontade Eu de. já, assim, um dia eu chego lá, né? No canil, participar do Eu não me achava assim capacitado, né? Canil da Guarda Municipal. Eu falei assim, O canil não. da guarda tem quanto tempo? Olha, o canil da Guarda Municipal, ele foi criado em 2007, né? Sendo que em 2016 que ele foi uma portaria, né? Foi criada. Oficializado. Isso, foi uma portaria que foi criada. E em 2018 foi publicada essa normativa. Há Né? 11 anos depois. Isso, mas assim, tecnicamente, historicamente, né? 2007, que foi o inspetor Ronildo, que Isso. foi uma situação onde saiu lá do grupamento de ações táticas, né? Que é o GAT, né? Foi como é que posso falar? Uma evolução, que hoje em dia é o canil. E eu Então, vou, Mentira, eu vou te Sim. contar uma história engraçada. Eu te perguntei para ver se batia as datas. Aham. Eu, quando vim morar aqui em Belém, eu trabalhei com um canil de Rottweiler. E os primeiros cães de lá foi um Rottweiler. A Luma E ele e a adquiriu Ativa. esses cães num canil que eu trabalhava, chamado Canil Von Weiss. Ele foi lá, eu lembro que ele levou, acho que dois cães irmãos, eu não lembro bem os sexos, mas começou com esses dois Rottweiler que são filhos de uns cães que eram lá de Mosqueiro, de uns cachorros que eram lá de Mosqueiro do Canil Von Weiss. O Ronildo comprou esses cães lá. Engraçado. Interessante a história. Pois é, a Luma e a Ativa, né? Que foi que iniciaram no canil, né? Desde 2007. Então, também foi uma história bem legal. Teve várias negas na época, porque ele sempre contou essa história, várias negas e negas e negas, e já foi criada no comando do comandante Pio Neto, né? Foi criado na gestão dele, onde a doutora Ellen Margarete era a subcomandante. Aí conseguiram, o Ronildo falou que ele arcava inicialmente com o que fosse necessário, ração, e não é só ração, para você É, treinar um cão policial, né? Mas ele falou que inicialmente ele arcaria, né, com as vermifugações, as vacinas essenciais e remédios se fosse preciso, né? Mas assim, ele criou, ele com muita força de vontade, pô, bacana. né? E hoje em dia, né, a gente tem, graças a Deus, Tem um legado, né? O Canil tem uma história interessante. Essa história que você está contando aí do gasto, né? De tirar do bolso, eu acho que faz parte aí de quase todos os canis institucionais que eu tenho conhecimento aí. Tem horas que o operador tem que ir lá, tem que participar também ali, porque às vezes falta uma coisa, falta outra, né? sim, verdade. Não é só ração, né? Não é só ração, é todo um equipamento, é toda uma estrutura. Primeiro que assim, o cão ele trabalha, são 3 pilares para você trabalhar com um cão policial. Eu entendo assim, foco, motivação, o cão precisa estar motivado, né? E a comunicação com esse cão. Então assim, antes da gente iniciar, né? Eu imaginei assim, se o cão não tiver motivado, ele não vai aprender da forma que a gente quer que ele aprenda. Então, assim, se a gente não tiver um objetivo, eu aprendi isso e tento passar para frente. Você chegou na frente de um box, de um canil, e você não tem um objetivo com o cão, nem tira ele, porque ele saiu dali, ele está aprendendo tudo. Ele está aprendendo tudo que você
pensa que nem está ensinando para ele, mas tá. Então, assim, é interessante que você tenha um objetivo, você tenha um foco e a forma que você vai motivar esse cão a ele aprender o treinamento que você quer. Então, assim, eu tenho conversado com o Sargento J. Silva, que participou aqui no Legal. podcast, né? A gente tem eu sempre mando mensagem para ele no particular e para mim. Assim, a gente precisa, hoje em dia, sistematizar, que é o que a gente está tentando fazer agora, que todas as vezes que a gente vem aqui, né, Mauro? Você fala assim, ó, pessoal, anota. Anota o que vocês estão fazendo, que é para vocês criarem um histórico desse É. cão. Né? Rotina, né? O histórico. Rotina, repetição. É assim que a gente trabalha com, né? Os nossos caninhos, K9s, que é canine. Você troca aquele som do CA pelo Pelo K K. e o 9, que é o 9, né? Então é o nosso K9. É só a forma de um som mesmo. Então, assim, se você não tiver um objetivo, nem tira o teu cão do box. Agora, se você tem um objetivo, eu vou trabalhar esse, você tem sistematizado aquele dia, o que você vai fazer com o cão, beleza. E vai lá, tira o teu cão e ele vai aprender bem legal conforme o que? Foco, vários treinamentos. Por isso que eu tô falando para você, assim, foco, motivação, né? E a comunicação com o seu cão. Então, assim, não é só ração. É, com certeza, tem muita coisa envolvida, É né? todo um Não é condicionamento. só tirar o cão da baia e Não. levar ele pra dar uma volta ali, Até em porque, torno do como, canil. até porque, como ele tá falando, o cão não aprende sozinho, né? Se não Com existir certeza. comunicação, fica ali uma coisa vaga, né? Tá, tudo bem, você me tirou dali pra fazer o quê comigo? Isso. É, Só pra exatamente. me levar ali e voltar? Cachorro cheio de energia, né? Qual é a raça que vocês trabalham mais lá na Guarda Municipal? Nós temos pastor belga Malinois, né? Mali, pastor alemão. Nós estamos exatamente com 10 cães agora e 4 filhotes que acabaram de nascer, numa ninhada de, inclusive daqui do seu canil, né? A Chitara. Mas nós estamos com Labrador, Golden Retriever, Rottweiler, pastor alemão e pastor belga Malinois. Legal. Nós estamos com esse filhote aí agora de 8 meses, que é o Muralha, que inclusive é daqui, também do seu canil também. E a gente tem ele com muito bons olhos, porque a gente está tendo sistematização em cima do trabalho dele. Legal. Né? A gente não está chegando assim, ó, hoje eu vou fazer isso, não. A gente tem sistematizado assim diariamente o que a gente vai fazer com esse cão. É você que tem treinado ele? Isso, eu tenho treinado ele, né? E a gente, como é que eu posso falar? Nosso grupamento diário, né? Eu tô indo todos os dias, na verdade, lá, para poder treinar ele. Eu tiro ali meia hora, treino Ele é um cão com muita energia, né? Ele tem É muita energia. Muito no 12. Né? Ele tem muita energia. Então, assim, a gente tá trabalhando essa questão do controle de estímulo, assim, mas ele, como você fala, ele é a mina dos nossos olhos agora. A gente tá com um foco muito grande nele e a gente tem um objetivo, né? Que é capacitá-lo para trabalhar na parte da nossa realidade, né? Porque cada instituição tem uma realidade, né? Cada região tem uma realidade, Particularidade, né? Mas a gente quer trabalhar ele na questão de dupla função, né? Entendi. Não é questão de duplo emprego. Só fala assim, às vezes ele até vende muita coisa assim, porque o cão é duplo emprego, triplo emprego, quadruplo emprego. Não, a gente quer treinar um cão policial, né? Que na hora que a gente precisa, conforme o condicionamento, ele vai, né, poder trabalhar com a gente ali a contento, né? Vai poder Entendi. agir no que for condicionado. Então a gente está assim um foco muito grande com ele. Você criou um grupo de trabalho de adestradores lá do ataque para treinar esse cão. Essa sistematização está relacionado a isso quando você não tem o tempo de fazer um treino, outra pessoa faz com a mesma capacidade técnica que você tem. Como é que vocês fizeram isso aí para dar esse suporte diário? Isso. Como a gente tem falado em relação à sistematização, porque assim, se a gente não tiver uma Com certeza, organização, não né, funciona. tira por aqui pelo seu centro de treinamento aqui, né? Tem que ter uma organização para fluir. Então, assim, quando você falava assim, gravem vídeo, anotem para vocês Assistam. assistam os Discutam, né? erros, discutam, que é para vocês terem um relatório desse cão. Então, assim, quando eu vou treinar ele, sempre eu não faço questão de treiná-lo sozinho. Legal. Né? Vamos lá, vamos treinar o cão. O pessoal vem aqui, Elielson Silva, William Souza, que tem me ajudado bastante, o Evandro,
tem me ajudado bastante. Acaba sendo uma vitória, Sidney, não só pessoal, mas uma vitória institucional, né? Você veste a camisa Exatamente. da instituição e com certeza um animal bem treinado, bem representado, vai estar representando não é o Sidney, não é o A, não é o B, é aquela instituição. Então se colhe muito frutos com isso, né? É isso que a gente que está querendo isso, né? Que o nosso trabalho sério apareça, assim como de todas as instituições. Mas a gente quer realmente estar podendo ajudar, né? A gente não trabalha em prol de. A gente não quer mostrar nosso. Não quer aparecer, a gente quer trabalhar em prol da sociedade, Bom, né? E conforme a gente vem buscando, né? Aprimorando esse conhecimento, que não é só buscar, é você treinar, é repetição, que você falou, a gente está adequando para o nosso cenário, para a nossa realidade, para que a gente colha frutos no futuro, né? Em prol da sociedade, muito bom. né? Então a gente procura nesse, né, Mauro, nesse trabalhinho, eu chamo nosso grupamento lá, chega lá, faz o trabalhinho e filma. Aí depois a gente vai, tá vendo isso aqui? Ó, da próxima vez, ao invés da gente fazer aquela cabo de guerra, a gente faz o cabo de guerra em pé, mas depois a gente já não faz o cabo de guerra, se abaixa e faz a vocalização, faz aquele agrado para fazer o quê? A estimulação predatória afetiva. Então, às vezes, a gente está treinando um cão de detecção, um exemplo. Detecção é um. Tem de entorpecentes, tem de cadáver, tem de armas, né? É propriamente o faro, propriamente dito aguçado dos nossos cães. Mas, assim, às vezes a pessoa se preocupa, às vezes não. Muitos treinadores se preocupam no odor. No odor, no odor, no odor. Mas é muita coisa por trás disso. Você precisa gerar aquela emoção. Você precisa gerar aquele estímulo, aquela emoção, aquela motivação, né, que a gente vai emparelhar na cabeça do cão para que aquilo se torne, né, muitíssimo agradável para Até ele. porque eles não nascem querendo procurar esses objetivos aí, esses odores A que gente, você está dizendo. São os treinadores dentro das suas realidades que isso. emparelham isso aí, não é? Legal. Então é todo um treinamento por trás disso. É a emoção que você vai gerar na cabeça dele. É o binômio. Pronto. Né? Legal. E E Tony, Sidney, como é que funciona o serviço do Canil hoje em dia, lá do Canil da Guarda? Como é que é a rotina de trabalho de vocês? Sai já com ordem de serviço prevista, fazem aquela ronda ostensiva já com o cão, ou só sai quando há necessidade ou quando há um chamado? Assim, nós cumprimos OS, né? As OS que são destinadas ao canil, né? Nem muitas das vezes são destinadas, né, para que a gente leve o cão. Às vezes são operações, né, que vão levar muito tempo e se torna o que desagradável para o cão, Sim, né? sim. Então assim o cão ele entra para nos ajudar, fazer o que ele tem que fazer e sair do cenário, né? Então assim geralmente a gente leva assim o cão quando são OS de escolas, né? É, detecção em trabalho em conjunto com as forças de segurança pública, né? É. Esses dias teve um evento lá da praça, da inauguração da Praça Pet, e eu consegui falar para o prefeito, né? Isso, fala um pouco, aproveita e fala um pouco já dessa inauguração aí da Praça Pet foi Canova Índia, né? O nome da praça? Isso, Canova Índia. que é a cadela de vocês, né? Isso. Eu mesmo, no presente momento lá que estava com o microfone, eu falei assim, prefeito, não só como guarda municipal de Belém, mas como munícipe dessa cidade, que sou apaixonado, né? Amo a sinotecnia, a sinofilia, a sinoterapia, essa parte do amor dos cães. Eu falei assim, muito obrigado, prefeito. Isso aqui é de grande valia para todos nós, né? Sim, com Se em certeza. cada bairro tiver uma praça dessa, Tomara que né? ele enxergue como um pontapé inicial, né? E faça mais, Sim, sim, né? sim. Praças como essa. Eu acredito na gestão dele que ele vai ter não só essa, mas como outras praças pet. Até porque a gente necessita hoje, E Sidney, né? até entrando nesse assunto aí, é interessante. Como é que funciona essa questão da organização desses espaços, né? Pergunta que eu te digo assim: a gente sabe que tem várias pessoas que frequentam, que não são donos, são proprietários de cães.
Eu já vi algumas vezes naquela praça que tem ali no final da Doca, que tem uma praça nova que tem no final da Porto Doca, Porto Futuro, né? Futuro. Porto Futuro. Tem um espaço pet também lá bem legal, Uhum. um lugar bem bacana. Mas eu vejo que não tem uma coordenação de tipo, pode, não pode, se tem horários, se os cães, qualquer cachorro que chega lá eu solto e ele pode brincar, se tem alguma orientação de alguém especializado naquele portão de trânsito, se pode entrar com aquele cachorro ou não, porque às vezes o cachorro é igual criança, né? Todo pai fica cego, seu filho sempre é bom, ele nunca briga, ele é tranquilo, e eu vi algumas vezes lá, inclusive, brigas de cachorros e gerenciou um bafafá danado, porque os cães brigaram e quase os donos também vão pra porrada ali. Generalizou total. Generalizou por conta de um cara que soltou um cachorro mais agressivo lá no meio daquela matilha. Existe, assim, alguma informação que a gente possa passar para essas pessoas, se a prefeitura, se a própria guarda municipal, ela tem alguma informação lá, se tem algum agente, algum guarda que fique nessas praças dando esse tipo de orientação? Assim, Mauro, tem praças que tem o guarda municipal lá, né? Sim, tem o guarda municipal. E não só é nessa questão na área da sinofilia, mas na questão da segurança do munícipe, né, criança e tudo mais. Mas assim, eu tenho falado com o comando da guarda lá agora, inclusive com o comandante, uma operação semana passada, eu falei com ele em prol de a gente poder passar palestras, né, pro efetivo da guarda Legal. municipal em Capacitar, relação né? isso, capacitar como lidar com essas situações, né? Como lidar com o cão mais agressivo, com a questão da matilha em si, né? E também caindo naquela questão de ter muito cuidado com A abordagem, com a né? abordagem dessas Porque hoje pessoas, os cães né? são filhos, né? Exatamente, Os cães hoje, exatamente. antigamente o cachorro era aquele bicho que ficava no quintal, amarrado numa coleira, É. comia o resto da comida. Para tomar conta da casa, né? E hoje em dia, basicamente, isso tem uma inversão gigantesca. As pessoas têm eles como filhos, mudou o cuidado, mudou o amor, mudou o carinho, e as pessoas se sentem realmente Faz parte da família, magoadas se né? você chegar e falar mal e questionar e brigar. Então, acho que é interessante isso aí das palestras, né? Vocês do Canil, como os sinotécnicos, como os sinófilos, passar essa informação para os demais, até porque às vezes fica ali informações erradas, né, de algumas raças, informações erradas sobre o comportamento agressivo e o comportamento estado, um cão que está brincando e que não é agressivo. Às vezes a pessoa que não tem conhecimento, para a gente que trabalha com cães, é fácil identificar um cão que tem um potencial Sim. ameaça Sim. como um que não tem perigo de fazer nada com ninguém, é um João Bobão ali da Correndo vida, só, brincando brincando. ali. Então, assim, era essa ideia que você falou, tomara que seja acatada, que vocês possam fazer essa palestra falando e orientando essa abordagem, as principais raças, até o formato das focinheiras, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Eu fui surpreendido uma vez, vou até contar esse relato aqui por um guarda que queria que eu colocasse uma focinheira num cão e eu tava com uma focinheira, era uma focinheira de grade, uma focinheira grande, e ele disse que aquilo não era focinheira, ele queria uma focinheira que na verdade não era uma focinheira. Como ele me explicava, era uma contenção, aquelas de plástico que fecha a boca do cachorro, que aquilo ali não é focinheira, é uma contenção, que ele nem respira direito. Um cachorro no horário Sim. quente com aquilo ali, e eu tava com uma focinheira, esse cão que eu tava treinando na época, tava com uma focinheira que parecia um capacete de jogador de futebol americano. Não sei se você já viu. Já vi. Que ela cobre toda a cara e ele dizia que tinha brechas que ele podia morder. Então isso aí entrou num embate gigantesco por uma. Cara, tá de focinheira, não tá, não tá, não tá. E acabou que resolveu depois. Depois de muito tempo, conseguiu resolver. Mas às vezes por falta de orientação, porque aquilo é uma focinheira. Sim, existe uma lei municipal, né? A Lei 8498 de 2000, de 4 de janeiro de 2006, se não me engano, né? E rege a questão da focinheira, mordaça, né? Em cães realmente agressivos. Agressivos. E fala lá de umas 3 raças de cães. Porém, cai naquela questão de o cão é um de médio porte, grande porte, mas não oferece risco para ninguém. É um
Tem cão que é filhote E é muito grande. Já- e é muito grande, É. né? Mas pela raça, aí uma pessoa que não conhece, uma pessoa desconhecida, fala assim, não, vai morder, vai Tem que sair, estar de focinheira, né? né? Tem que fazer isso, né? Mas, então, assim, não conhece, Gera aquela polêmica, né? já vai gerar Já aquela vai gerar aquela polêmica. Então, polêmica. assim, é você verificar o cenário, verificar a questão. É um filhote, e diz também lá embaixo, no parágrafo único, se eu não me engano, que diz que toda a ação, né, do cão, inclusive dejetos que forem ficando, é de responsabilidade Do do condutor. tutor, do É, condutor, do E assim, proprietário. só te interrompendo, você me falou que a lei é 2006, né? Engano, sim. Tem uma evolução aí no tipo de Sim, cachorro, né? No tipo de exato. proprietário, como as pessoas entendem esses cães hoje. O efeito pandemia fez com que as pessoas se aproximassem muito. Então, entra naquela situação hoje do cão ser um. As pessoas têm Isso. dependência afetiva do Aquilo que tu cão. falou depois da pandemia, né? Humanizou-se mais. Total. Eles O, passaram a ficar mais tempo dentro de Pois casa, é, a né? pandemia foi agora, 2020, a lei é de 2006. É 2006. bem. O cachorro vai ver que essa lei ainda é do cachorro que ficava no quintal preso, né? É, Tem que dar uma pensada aí uma repaginada no aí, pessoal que os mexe com conceitos. isso aí e falar, até porque hoje já tem até aniversário na praça. Um dia desse eu fui na praça, cheguei na praça, tinha um aniversário para cachorro muito legal. Uma festa, os cachorros soltos, comendo petiscos, os donos confraternizando. E eu acho que é bacana. Nós temos praças Isso. lindas aqui, praças Sim. gigantescas. É até uma. Eu digo que é até uma covardia um cachorro não poder brincar numa praça Isso. daquela, né? Eu frequento a Praça da República, eu levo meus cães pra passear Os lá. teus são calmos? Não, tem um que é o mais agitado, mas eles são calmos, bem calmos. Mas o que é agitado fica Na todo o tempo coleira. na coleira, É. tudo. E eu percebi que o grupo de pessoas que levam seus cães são sempre os mesmos, eles se conhecem. Como ele falou, faz aniversário, acho que era até confraternização que foi no Ficam início do amigos, ano. cara. E isso, eu percebi que os cães são os mesmos, os proprietários também são os mesmos, e eles interagem. Os cães se conhecem, já virou uma matilha já. A sinofilia é isso, né? É Isso, Juntar isso. pessoas que amam animais, amam os isso. cães, né, na E verdade. vejo que eles trocam É a informações lá. sociabilização, não é isso? Tanto se Exatamente. socializar com pessoas quanto outros Com animais, né? certeza. Então é a evolução. Pelo bem comum, um cachorro. Mas foi bom você falar dessa história da lei, dessa história da focinheira. E eu acho que se concombinar a lei, a focinheira, e tiver uma orientação de vocês lá do ataque para a guarnição, o grupamento inteiro, eu acho que enquadra aí um bocado de coisa bacana, porque hoje em dia, cara, assim, você vê que no shopping, Já é nos permitido, restaurantes, supermercado. supermercado, quem não se enquadrou a isso, errou. Tu faz um Tá espaço perdendo pet, Parte cliente. clínica. ou É. tu faz um espaço pet, porque se tu disser assim, no pet friendly, aqui eu não tô mais aqui, então tá bom, você afastou todo mundo. Redes de farmácia já estão Tudo, abrindo, tudo. As tudo, né? pessoas entram, vão lá com o seu cachorro e tem um espaço para o cachorro, Sim. a praça, então aqui em Belém, que tem, como eu falei, né, praças lindas, praças assim, muito Bastante. bonitas. Eu sei que uma praça, isso aí eu já vi, tem uma placa, que é a Praça Batista Campos, que tem um horário pré-estabelecido para o passeio de cães, né? Ela tem um horário muito cedo e um horário muito tarde. Isso eu acho bem legal e fica até uma ideia, né? Que se crie essa mesma regra para as outras praças, para que se essas pessoas, por exemplo, forem fora do horário que é o horário destinado aos cães, que aí sim elas sofram alguma penalização, alguma coisa, porque lá na Batista Campos eu vi que funciona muito bem. Os cães de manhã, muito cedo, eles não vão, já é um horário depois da corrida das pessoas, e já num horário muito tarde. Então é bem legal isso aí. Eu acho que é uma coisa a se pensar, ter uma regularização também das outras praças, o horário dos cães poderem ir e tudo. Com Acho que é certeza. legal. Bem interessante mesmo. A gente estava falando aqui da questão dessa evolução, de toda essa sociabilização. Existe um momento aí que eu estava passeando com o meu cão pet, Soca, paçoquinha. o Paçoca. Eu tava passeando com ele. Aí tinha um senhor lá com a filha dele, né? Eu tenho uns 7 anos, assim. Aí ele ficou olhando pra mim, e eu tô tranquilo ali. O Paçoca é De boa. de boa, brincalhão pra caramba, né? Aí ele chegou assim pra mim, senhor,
Você não pode tirar o seu cão daqui da praça, por favor, porque a minha filha tem medo. Aí eu falei assim, não, mas ele é filhote e ele nem não morde. Pois é, mas isso só faz só um pouquinho, porque ela tá brincando aqui no brinquedo e ela tem medo. Aí eu olhei assim, né? Pra não gerar polêmica, confusão nenhuma, né? Aí eu puxei ele, meu cachorro, mais pra longe, né? Falei assim, bora brincar, garoto. E comecei treinando ele, fazendo binômio com ele, né? Beleza. Mauro, Tony, sem brincadeira nenhuma. Com 2 semanas que eu voltei na praça, esse cidadão ele tava com um cachorro e tava com a filha dele. Aí deu vontade de. Como eu achei legal, né? Eu achei bacana demais. Pra mim aquilo ali foi emocionante. Eu nem fui lá falar, perguntar pra ele assim, mas a sua filha não Não tinha tinha medo de medo, né? cachorro? Então, assim, aquilo ali foi muito agradável pra mim. Assim, por isso que eu nem quis ir lá conversar com ele. Que bom que ele teve esse entendimento agora. Foi convencido que o cão era bom para a educação da filha, né? Exatamente. É quem tem a possibilidade de ter um filho que cresce tendo contato com animais, no modo geral, cresce uma criança, isso é fato, muito mais saudável mentalmente, né? Isso é fato, Pô, com cara. Isso é certeza. fato. Receber o amor do animal, Dá, né? Entender que dá, é vida, receber. nasce, morre, ali você Aprende a já começa a respeitar fazer, já, com certeza. Eu desde acho que isso aí cedo. é. E o meu paçoca, ele tem ajudado muito meu filho, né? Tem 5 anos, meu filho brinca com ele, E, conversa com ele. Conseguiu melhorar muito, né? Em relação, tipo, a relação interpessoal dele, né? e Mauro, Agressividade. Então ele se acalmou bastante. E brinca e é amigo dele gasta energia, favorito. os dois gastam energia, né? Se entendem, né? Tudo que ele come, ele quer dar. É. Passar, eu falei, meu filho, não é assim, não pode. Meu sobrinho em Fortaleza, meu irmão também é cachorreiro, né? E meu sobrinho foi uma história engraçada. Eles tinham um cachorro lá. E quando foi um dia, a mãe dele viu ele tomava um gole pro cachorro, um gole pra ele, um gole pro cachorro na mamadeira. A gente não é amigo, então a gente divide tudo. E tava na mamadeira mesmo. A minha filha, então, aqui é alucinado por cachorro. E Mauro, eu não sei se tu já conhece o Paçoca. Conheço, eu vi o Conhece? Paçoca num evento de canicross, que Foi. teve lá em Mosqueiro, Pô, e conta eu pra vi ele gente um lá. pouco da história do Paçoca aí, Sidney. A história do paçoca é assim, nós estávamos numa missão na madrugada lá na Senador Lemos, né? O hospital que tem lá, bem de frente com o Hospital do Exército ali na praça. E Praça Brasil, né? Praça Brasil, 4 horas da manhã, assim, passando aquele rato, né? Cheio de lama, todo lameado. Falei assim, esse rato é grande, né? Aí o taxista vinha, ainda me lembro ainda como se fosse hoje, né? Pra ele parar. Eu vi, não era um cachorro, Meio da rua. no meio da rua. Aí o taxista realmente Risco de ser parou, né? atropelado, né? Cachorro cheio de lama na cara, inclusive eu tenho até foto dele, né? Aí eu, caramba, pegamos no cachorro, vamos levar pro E canil agora, esse né? cachorro, né? Aí eu tinha uma toalha lá na viatura, peguei a toalha lá, eu ainda me lembro, ainda tava eu, tava o Ronildo, na ocasião, tava o Alexio. Enxuguei ele, coloquei ele na viatura e nós terminamos a missão, né? Levamos ele pro canil. O Paçoca já tava quentinho na viatura já. Já dormindo quentinho. Ele ainda ficou ainda um período no canil ainda. 2 meses no Lar canil. temporário, né? E Pra ver se alguém ainda adotava, ficou né? por lá. Escapou da morte, né? E ele tava lá no canil e por algum motivo ele ficou doente lá, foi do nada. De manhã ele tava bem, quando foi à tarde ele deu uma tremedeira nele, né? E levamos ele para fazer ultrassom, tinha corpo estranho dentro da barriga dele. Aí depois a gente verificou que um sapo, ele tinha destrinchado esse sapo, né? Por isso da questão de nós termos uma NGP, né, Mauro, que você sempre fala. Ter muito cuidado com a questão da ração, da água. Por quê? Porque o sapo, os ratos, eles vêm atrás de quê? Comida. Comida e água. Isso. Né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado nessa questão com nossos cães, né? E ele ficava solto por lá, né? Mas devido a isso, ele ter ficado muito mal,
Nós levamos ele no hospital veterinário, a doutora Márcia atendeu ele muito bem, mesmo assim ainda ficou praticamente desacordado. Aí, como eu já gostava dele, eu tinha responsabilidade, né? Que eu tinha encontrado ele, o que eu fiz? E para minha esposa. Ligou pra ela? Foi. É a patroa que manda em casa, né? Amor, olha o cachorro assim, lembra daquele cachorro que eu achei? Não te peço mais nada. Deixa eu levar Eu ele levo para ele pra casa. morar em casa. Já tinha algum outro cão lá? Tinha 2 gatos. 2 gatos. Já tenho ainda, né? Se deu bem com os gatos? De início não. De início não. Mas já hoje já condicionado, já. Inclusive ontem eu tava com ele assim lá no quintal lá, que tem um sofazinho lá que a gente fica lá. Os gatos passaram, ele só olha assim, ele só faz olhar pra mim, sabe que não tem que correr atrás. E a minha esposa deixou e hoje ele é a alegria da casa, Show. né? História muito Eu bacana. me lembro que nessa noite que eu levei ele pra casa, eu e minha esposa ficamos a noite toda colocando água, hidratando, porque ele tava super desidratado, né? Passamos a noite toda dando líquido para ele e tentando colocar a ração na boca dele para ele se alimentar. A noite toda. E já ao amanhecer do dia, já ele Apertou. conseguiu se levantar. Aquilo ali para mim assim Foi uma vitória, foi né? uma vitória. Só que como assim ele ainda tava muito fraco e as pupilas dele dilatadas, ele não tava enxergando bem, ele ainda batia nas coisas. Foi quando ele começou a trabalhar o faro, né, dele. Aí depois, já com o tempo, já foi melhorando. E graças a Deus, é a alegria da É. Ah casa lá, hoje. show de bola. História massa. E pra quem não sabe, o protocolo de treinamento, o Sim. Paçoca faz Trabalha. detecção, né? Não existe. Uma vez me perguntaram, né? Qual é a melhor raça de cachorro para treinar para detecção? Aí tem uma série de coisas dessa pergunta, né? Existem raças que são específicas para alguns trabalhos por uma facilidade deles fisiológica. Mas esse animal que tem uma facilidade fisiológica, se não tiver um manejo, ele não vai fazer sozinho. Aí acontece com o que a gente está falando do cachorrinho dele. Ele não se enquadra numa raça que tenha uma facilidade fisiológica, mas ele entrou num protocolo de treinamento e aprendeu a trabalhar. Então, assim, que é a junção, né? A raça e o trabalho, não é só a raça. Às vezes as pessoas dizem assim: se eu comprar um Malinois, eu vou ter um bom cão de trabalho. Não. Você pode ter um bom trabalho para ter, se você não treinar ele direito. Isso, verdade. E é mais ou menos isso aí. E Verdade. como eu também estava aprendendo, né, eu falei assim, vou pegar ele, né? Então bora ver como é que vai ser. Eu vou aplicar esse protocolo de treinamento. E hoje, né, quando a gente vai nesses mini seminários, a gente leva ele e ele mesmo Se dá bem pra se caramba, dá né? bem, é tranquilo, mostra o trabalho bem E o feito. que é legal disso que você tá falando é assim: você pegou um cão que não tem aptidão ao serviço, né? Sim, E conseguiu desenvolver um trabalho. Quando você exatamente, pega um cão perfeitamente. que você tem aptidão para o serviço e você já desenvolveu em um que não tinha, tudo fica mais fácil. Eu acho que tu tá tendo essa referência assim. Com esse cachorro foi um trabalho, porque eu tive que desenvolver ali um bocado de pensamento para funcionar. Quando eu peguei um que já tem aptidão para aquilo, as coisas fluem muito mais fácil, não fluíram, não? Estão fluindo, sim. Então, eu já peguei aquele aprendizado aonde eu errei, porque a gente erra Com bastante, né, certeza. Mauro? O tempo todo. Então, a gente erra bastante e a gente vai fazendo os vídeos, né? E a gente vai, não, eu preciso ajeitar isso daqui. Cada detalhe é um detalhe pro cão. Você nem percebe, mas qualquer coisinha que você fala para ele, e aí, garoto, tá aí? Ele já entende como um condicionamento. Opa, eu acho que eu comecei a chegar onde eu. Pra gente parece um detalhe, para eles chega a ser uma resolução. Perfeitamente, perfeitamente. Então, assim, hoje, com todos os erros, e mesmo assim eu consegui chegar num denominador comum. Porque lembra que a gente tem conversado assim, a sinotecnia, você vai me dizer muito mais, é um quebra-cabeça. São inúmeras informações, são inúmeras metodologias de trabalho. O Ronildo que diga isso. Quando ele criou o canil lá atrás, tipo, ele ainda não tinha o conhecimento, ele tinha o amor. E foi buscar o conhecimento. Então, ele veio mesmo, né, do zero. Você vai me dizer como é um quebra-cabeça.
são várias metodologias, e tem metodologia que né, não é tão encaixada numa determinada raça. Exatamente. É o que eu digo, eu falo muito sobre uma coisa e até te parabenizar, aproveitar para te parabenizar sobre essa busca por conhecimento, que são poucos que fazem, né? Eu sei que você viajou aí já para vários cursos, para fazer cursos fora. E assim, essa busca, a importância dessa busca é você exatamente descobrir metodologias diferentes para você aplicar em cães que só aquela que você sabia não estava funcionando. Então, eu digo, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu começo a falar sobre cachorro, eu digo uma parada assim, o adestramento ele não é absoluto. Ou seja, Exatamente. ninguém sabe tudo. Sempre tem, às vezes, um detalhe que você vai no seminário que você escuta a mesma coisa, só que o cara contou aquela história de uma forma diferente que você assimilou melhor e você conseguiu realmente fazer aquele trabalho. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que você tá colocando, né? Essa situação de que essas metodologias diferentes não é que elas estejam erradas. Às vezes eu preciso saber Sim, ela para saber usar num cão que é aquela que eu sempre uso não tá funcionando. exatamente. Perfeitamente, é isso. Por exemplo, existe uma metodologia de você fazer um cão sentar de uma forma, e existe uma outra de você ensinar ele a sentar de outra. E tudo é sentar. E tudo é sentar. É tudo como você faz ele sentar da forma mais agradável para ele, Isso. né? De como você condicionar da melhor forma para ele. Eu consigo a resposta mais fácil para ele, sem É, muita complexidade, né? e Mauro, sabe o que é interessante? Que a gente também vai. É, eu até agradeço, né? A parabenização, né? E realmente é uma coisa assim que, enquanto eu puder estar aprendendo, eu quero aprender. Você é um eterno aprendiz. Né? Então, assim, é, como eu estava falando da questão do sentar aqui, sentar de uma outra forma, é, nessa busca por conhecimento, por exemplo, assim, você senta, você ensina ele a sentar na caixa, ensina a sentar ele no box, né? Ensina a sentar ele antes de trabalhar. Então, tudo é um condicionamento, né? Memória curta, memória longa. Lembra que a gente falou da redetecção? São várias situações que existe a memória curta e a longa. Então, quando a gente vai buscar, a gente realmente, você falou, a gente assimila o que é interessante. Não que não deixe de ser interessante. A gente monta um quebra-cabeça. Poxa, isso aqui encaixou legal, isso aqui vai ficar legal. A gente chegar àquele denominador comum E executar, e né? executar. E a gente vê o efeito. Não é só executar. Porque a gente pode executar de qualquer maneira. A gente vê. Opa! Inclusive ontem à noite, 19 horas mais ou menos, aproximadamente, eu fiz um treino com o Murai. Sozinho até, inclusive. Mas assim, ele me mostrou um comportamento assim que eu falei assim, era isso que eu queria. Isso surtiu efeito. Então, quando a gente vai buscando esse conhecimento, a gente. É engraçado que eu falasse, assim, mas o Egon Mauro entende muito de cão, ele consegue ler o comportamento, parece que ele fala com o cão. Então, quando você vai buscando esse conhecimento, você entende tudo. As orelhas, você entende que o nariz consegue detectar um lado, Você passa a ter uma visão. ele consegue ver a questão do rabo, né, a postura, dorso. Então, você consegue já olhar aquele cão que tá confortável, tá desconfortável. Então, é isso assim, eu vou. Cada vez vai. Isso aí você só consegue com experiência. É tempo. Essa parada, Melhorando a essa parada leitura, que né? você A que tá leitura acontecendo com do você, comportamento que é canino. legal, é que assim, você vê que nunca termina, né? Nunca. Você tá ali, você vai num lugar e você diz assim, caramba, eu fiz esse seminário aqui, o cara tá falando sobre detecção. Pô, mas eu já saco de detecção. Meu irmão, a forma que o cara fala, a mesma coisa que tu ouviu o outro falando, teu cérebro processa de uma forma diferente aquela ideia e tu, opa, isso aqui me ajudou muito. Eu lembro um saudoso amigo chamado Pedro Maciano. Eu fui num seminário com ele em Minas Gerais e ele disse assim, Mauro, se eu for num seminário e eu ouvir uma coisa diferente de tudo que eu já ouvi, já pagou o meu seminário. E é verdade. Você vai num seminário, às vezes você escuta uma palavra
que você não sabia como colocar aquela palavra transformada no seu treinamento, Te faz enxergar diferente, acabou. né? Se você já ganhou, você já ganhou o Isso. seminário, pode vir embora, Te dá aquela porque. nova visão, né? E é importantíssimo. Aí, entrando na situação de curso, eu vi que tem mais um que fez o curso contigo aí, não foi? É, mas o. Mais um cães de Mas o cães de guerra, é? guerra, é. Eu, Tony, deu muito trabalho no cães de guerra, porque ele conta um embuste da porra aqui desse curso, cara. E olha, eu participo dos cães de guerra aí desde 2016, né? Então, eu já vi aí vários cursos, e aí ele disse pra mim assim: "Ei, o meu foi o mais forte." Eu digo, É mais é sugado. o mais sugado, o que mais doeu. E aí, assim, conta um pouquinho do cães de guerra, do curso de sinotecnia. Foram quantos dias lá de sinotecnia? 30 dias em Jundiaí. 30 dias em Jundiaí, legal. Foi pela guarda de Jundiaí. Foi pela guarda de Jundiaí. Muito bom. Muito bom lá, né? Falando do cães de guerra, conheci o nosso amigo Tony lá. Foi o teu primeiro curso operacional com ele, não foi, Tony? Fui. Hoje acabaram de entrar Caí no de paraquedas lá no. Caí de paraquedas lá Eu no achava engraçado. nosso E tutorial. o pau ia torar lá e o Tony tava tranquilo. Será que ele não tem noção do que vai acontecer agora? Ele tá tranquilo. É aquela coisa, eu tô aqui porque eu quis. Isso, não fui convidado. Não adianta chorar, já já estou estou aqui, aqui. né? Mas houve esses eventos? Olha. Pode contar não, né? Pode. Mas me fala assim, uma pergunta sobre o que tu absorve desses cursos operacionais, porque assim, o primeiro contato que eu tive com o curso operacional que eu presenciei, eu disse, os caras não vão aprender nada, porque é sugação pra caramba, testando ali o limite do cara o tempo todo, e quando eu fui entender o porquê que aquilo acontecia, foi que eu vi assim, cara, se não for dessa forma, não funciona, porque as pessoas às vezes veem os cães trabalhando, até essa questão de proteção animal, os cães de serviço tendo que saltar, tendo que ser tocado às vezes com um bambu, ouvir barulho de disparo, ser submetido a algumas coisas ali que para o comum parece maus tratos, né? Uma coisa relacionada a isso, e a gente vê que na verdade quando vai empregar eles numa operação, o outro lado lá, você que já deve ter ido para reintegração de posse, o outro lado lá não joga pluma de flor, não, né? É Não. pau, é pedra, é o que tiver, e o cão tem que suportar aquilo ali. Esses cursos operacionais, dá para ti, para o cão, essa sensação de que aquela situação que você tem no curso é real e que vai acontecer no real. Me fala um pouquinho dessa situação. Em relação a essa questão do material de trabalho com cão, né? Realmente, pessoa que vê de fora, imagina assim, maus tratos. E não é maus tratos, pelo contrário, Eles adoram, né, eles cara? adoram aquilo ali. Quanto mais Ele pressão, sai do parece que. box e fala assim: chegou o meu momento É. daquela brincadeira que eu mais gosto na vida. Triunfal, né? As pessoas esquecem que o cão é predador, topo de cadeia, né? As pessoas esquecem muito isso. E aquela briga, aquela predação ali, ele tá feliz da vida. Tudo que ele mais queria era estar naquela luta ali, né? Aquele momento, né? O Então, momento... todo aquele barulho, são trabalhos condicionados. Os cães são seres condicionáveis. Assim que eu falei para o prefeito, prefeito, os cães são seres condicionáveis. Assim como uma criança que está aqui agora, que a gente vai ensinando ela, ensinando. Um exemplo. Nasceu um. Acho que vocês já visualizaram em alguma história. Nasceu um filhote de cachorro. Vários filhotes. E por algum motivo, a mãe sai de perto dele, né? A primeira outra espécie que eles se atrelam, o que é que eles começam a fazer? A seguir aquela outra espécie. Eles vão entender que aquela outra espécie ali é que é mãe, é a questão materna, né? Acho que você já viu. Cria uma afetividade. Né? Cria afetividade. Então, assim, condicionamentos, ali é emparelhamento, é emoções. Né? São facilitadores, né? As outras espécies Exatamente. criam Então, facilitação assim, para se ele. você pega um cão de filhotinho, você começa a condicioná-lo, e começa a causar emoções agradáveis na cabeça dele, e esses tipos de equipamentos, começando de, claro, gradativamente, vai chegar um momento que o cão, já no último estágio, assim, chegou o grande dia, a grande hora. E as pessoas veem aquele movimento, aquilo não é um movimento agressivo, é um movimento condicionado
para que ele suporte aquelas movimentações, né? Exatamente, assim como nós, seres humanos. Se a gente não passar em determinadas situações, possa ser que a gente não vá suportá-las. Mas se a gente já passou e suportou, a Elas gente passam a ser tranquilas depois. já passa a ser condicionado a esse tipo de situação, né? Então, esses cursos operacionais, a gente condiciona, né? Tanto psicologicamente, fisicamente, a gente se condiciona o cão a esse tipo de trabalho. A gente não vai colocar o cão num trabalho que não venha a ser pro cão. A gente coloca atuando na área de sinotecnia, que é a área o quê? Específica. E tem as raças específicas para as funções específicas, né? Exatamente. Então, eu entendo assim, que o cão entra, faz o trabalho dele que a gente ensinou ele a fazer e depois saiu. A gente que somos de cabeça pensante. Cão são o quê? A gente não tem que entender eles como um equipamento de trabalho, e sim como um membro da nossa equipe. Então, a gente tem que prezar também pela segurança dele, assim como a gente tem que prezar pela nossa segurança, e muito mais do cão, né? Que depende que a gente possa dar esse suporte para ele, Com certeza. né? E falando disso daí do cão, né? Já na parte operacional. É mais. É, Suga, o, o de sinotecnia foi puxado? Não. O curso de sinotecnia lá em Jundiaí, inclusive, a gente tem um nosso grupo, né? Claro que tem as instruções que já são, né, por sua natureza, que puxam mais, por exemplo, controle de distúrbio, condicionamento físico. Inclusive teve um condicionamento físico com cão também lá. Agora sim, o clima de lá é muito diferente daqui, né? Favorece. Favorece, exatamente. Então, assim, o curso foi bem técnico. Era impressionante, assim, como chegou o instrutor do dia. Fátima, lá da Flash Cão. Ela conseguia passar do início ao fim. E, tipo, não tinha algo que pudesse te preocupar tanto assim, de estar cansado atualmente para que você não viesse aprender. Não que eu também não acho que não tem que ter nada de uma, como é que eu posso falar? Sugação. Uma sugação. ele suga, bah. Porque assim, existe determinados momentos em curso, se você afrouxar muito, como o Mário tava falando, cara não dá tanto valor, a pessoa não dá tanto valor, né? Começa todo mundo Dormir. acha que tá muito fácil dormir. Também não sou tanto a favor disso. Mas que nessa nossa área, que nós somos o cabeça pensante, né? Eu entendo que quanto mais técnico, melhor. Quanto mais técnico você puder atuar tecnicamente com o seu cão, eu entendo que a gente vai evoluir muito mais. Porque é uma área especializada, vamos dizer assim. É uma área especializada, né, da zootecnia. Então, eu entendo que quanto mais a gente esteja mais tranquilo, mais descansado para aprender e poder compartilhar o conhecimento futuramente, eu entendo que Colocar em vai prática ser aquele muito conhecimento, mais, né? vai ser muito mais gratificante, não só gratificante, como um aprendizado, né? Uhum. Vai ter um aprendizado bem melhor. Eu achei muito interessante, diferente. Eu te seja muito sério, eu achei que ia chegar lá e eu falei assim, será que eu vou suportar? Mas foi muito tranquilo. Claro, teve aqui, né? Eu falei, teve as instruções lá Que que havia uma puxaram necessidade da cobrança, né? isso. Mas graças a Deus, assim, eu aprendi bastante coisa. Fui com um copo vazio. Claro, tinha coisas lá que eu já tinha aprendido, inclusive com você aqui nos cursos. Mas eu ouvi, né? E as coisas que eram algo a mais, Com eu, certeza. opa, comecei, aí vou montando aquele quebra-cabeça que eu falei para você, né? Mas o curso foi um diferencial muito grande lá, assim, gostei muito. Se pudesse, eu iria de novo, né? Porque eu sabia que foi em novembro o curso. Eu tenho certeza que agora Já tem novidade. já tem novidade. Bacana. Pois é, Sidney. E assim, cara, umas curiosidades eu acho que é legal.
aí tu relatar pra gente. Eu fiz essa pergunta pro Jota Silva também, eu vou criar como uma pergunta do podcast, né? Pra tu falar qual foi a maior emoção que tu teve dentro do teu trabalho policial com os cães, não só do trabalho policial, mas do trabalho K9. E assim, a maior decepção, assim, pra gente ter um paralelo, uma missão, uma história. Tu contou uma história bacana do teu cachorro, que foi o Paçoca, mas aí, tirando o Paçoca e vindo pro universo K9, né? O que é que tu pode contar pra gente aí relacionado a uma operação que é muito boa, ou você teve ali uma sensação de dever cumprido, de ver o seu cão ali trabalhando e tudo, e uma decepção também relacionada a isso aí. Pode, se puder dizer pra gente aí, vai ser bom. Ah, vou iniciar da decepção, que a decepção, ela propriamente acontece da falta da nossa experiência, né? Eu achava que já entendia, que já conseguia manusear o cão, porque conduzir o cão, qualquer agente conduz, Colocar a guia, andar com ele puxando, né? qualquer um. Mas trabalhar tecnicamente, né? Saber ler, fazer a leitura do cão, né? Conforme você condicionou. Diferente. Então, assim, por falta de experiência, eu iniciar um trabalho para fazer detecção, não saber ler o cão da forma que você vai condicionando, criando a experiência, aí você fala assim, ah, o cão não achou nada. O cão não achou nada, não tá nem farejando, né? Tu ficava frustrado. Aí eu fiquei frustrado. E você até passa isso pro cão, né? Cria ali Porque a uma. gente entendendo tecnicamente, quando você treina o cão, que o cão sente o medo da presa, o cão sente o que você sente, o cão sente quando você tá bem. Você consegue passar se você está bem ou não, se você está com condições emocionais ou não, né? Naquele dia, se você não estiver bem, nem pega o teu cão, nem tira o cão para você trabalhar, porque ele vai sentir tudo que ele te olha assim, tá legal, que nem naquele dia que a gente faz a brincadeira, que nem a gente morde, né? Então, assim, das frustrações é só acho que por falta de experiência. Porque quando a gente vai adquirindo experiência, a gente vai falar assim, não, eu até errei, mas eu acho que falhei nisso daqui. Mas na próxima vez eu já vou fazer um Vai trabalho ser melhor. melhor, eu já vou analisar a questão do, do vento. Quando eu falo da questão de frustração, é por eu não ter feito o que eu deveria ter feito correto na hora de fazer um trabalho Entendi. adequado, né, com o cão. Seria uma frustração meio que operacional, né? Por falta de Exatamente. conhecimento. Exatamente. Tipo, chegar, fazer uma vistoria de segurança, né? O controle do local, aquele contato com que possivelmente a gente. É um POP, né? É um procedimento operacional padrão. Então, isso daí eu falo assim, assim naquela época eu teria feito isso, eu não teria deixado de fazer por falta de conhecimento, Entendi. Legal. né? Aí hoje, assim, já com um pouquinho de conhecimento, eu já não, ninguém entra mais no local, Experiência, vai né? adquirindo, vê lá o que pode trazer de risco pro meu cão. Então, são essas coisas. E eu acho que tipo, o emocional é assim. O mais emoção que eu acho é continuar trabalhando com o cão, porque foi uma área que eu amei muito. Eu até acho que foi até com o Jovan que eu falei esses dias assim. Ele tava falando, né, do GAT, né, tudo mais. Assim, o dia que eu saí do canil, assim, eu acho que eu não tenho mais. Como eu posso falar? Eu saí do canil, eu não tenho mais para onde. Eu não consigo me enxergar. Pretensão, já é uma outra unidade, não é isso? É. Porque eu acho que o canil, assim, Te completou. a forma de eu trabalhar lá me completou. Eu gosto, eu vou trabalhar motivado. E só de eu ver o cão que eu tenho como laboratório trabalhando, condicionado, e o que eu estou trabalhando agora, que está surtindo efeito, que está evoluindo a cada dia, eu estou conseguindo capturar esse foco, que eu estou mostrando para ele, né, como eu quero, que é a parte da comunicação e a motivação que ele está tendo. Isso daí faz do meu dia a dia assim, tá tudo dando certo. Ser bom, né? E eu me sinto muito feliz, de verdade. Cara, e por falar em evolução, acompanhei o último vídeo, né? Evoluiu bastante a indicação dele, né? Fala, cadê ele vai lá e põe bem na ponte mesmo lá, jogou e fica parado.
É, Eu falei, cara, o paçoca, né? Eu falei, o nossa, paçoca. Costelinha é outro. Hoje é outro. Pois é, o paçoca, eu falei, olha só. é engraçado, Pô, Tony, cara. que uma hora já passou muitas vezes isso pra gente. Assim, o cão nasceu filhote. Vai trabalhando, trabalhando. E muitas das vezes a gente quer passar, né? Aquele estágio que ele tá, Por empolgação, por né? empolgação. Mas assim, quando você vai adquirindo um pouquinho de experiência, você vai respeitando esse período, né? E chega um momento que o próprio cão, já ele tende a ter uma maturidade, mas ele vai, né? Ele mesmo vai criando uma maturidade conforme o tempo vai passando. Então, assim, eu fui condicionando, passou, eu fui condicionando. Chegou um momento que ele começou a me apresentar certos tipos de comportamento que eu falei, opa, esse tá mais legal e eu gostei mais desse. Comecei o quê? A trabalhar o condicionamento dele em cima disso. Então, assim, ele tem melhorado a cada dia esse trabalho. E assim eu tô fazendo com muralha. Legal. Né? Eu comecei... Paçoca já foi pra alguma operação real? Não, ainda não. Porque assim, como ele ainda tá num processo de treinamento, de aprendizado, vamos dizer assim, a gente precisa ambientar, né, antes de levar para essa missão real, para essa operação real. E assim, eu ainda digo que ele ainda não tá, né, completo, porque eu preciso ambientar em determinadas situações para fazer esse tipo de trabalho. Um exemplo que eu ainda não fiz com ele foi mochilas, ainda não fiz mochilas. E quando a gente sai para uma operação real, possa ter que a gente possa trabalhar isso daí. Então, assim, não quero ainda expor ele sem antes ambientar ele nesse tipo de Sem ter o trabalho. período certo, né? Dessa maturidade que Exato, você tá falando. exatamente. Colocar um degrau à frente, né? Tá respeitando ali o tempo de Então, eu tô maturidade dele. tentando ter esse cuidado para não passar no degrau. E já voltou a andar de viatura depois já de adulto, né? Que ele andou quando era filhote. Ah, Quando era não, atrás, mandou. já fez essa ambientação aí de entrar na viatura, depois que já pensou os Já, pai, ele gosta de andar na viatura. treinamentos. Folgado, né? É folgado, não. Ele me acompanha, tranquilo. Eu fui para Castanhal, várias vezes ele vai comigo, né? Saio com ele, tranquilo em relação a isso. Ele, Essa parte de ambientação, eu tô tendo, né, um pouquinho mais de paciência em ambientar para ele não sentir, não chegar num local e ficar desconfortável. É isso que a gente tem que ter cuidado com o cão, né? Já chegar apresentando um local que ele nunca Isso é passou. muito importante. Eu lembro quando eu vim buscar aqui o nosso o Major aqui no Mauro, eu tinha quase que carregar ele para botar na viatura. Hoje em dia a gente não pode marcar com a porta da VTR aberta, que ele sai e diz, ei, rápido. bora, me leva pra trabalhar, né? Rápido. Ele sabe que adora. Então, voltando nessa questão da frustração, acho que é uma frustração mesmo mais operacional, de eu já querer proceder, mas não ter feito o que deveria ter ser feito, né? Aí eu me arrependo até, poxa, mas realmente estava aprendendo, então não tinha jeito. E hoje essa questão assim que estou pleno no meu trabalho, Bacana. graças a Deus eu trabalho motivado, todos os dias eu vou Isso é motivado. bom, né, cara? Você acordar e É. ter motivação pra ir pro trabalho lá, Não pra vejo a hora de labuta. chegar o horário do serviço para hoje aí já botar em prática. Eu tinha até falado com o comando lá para a gente conseguir mais trabalhos, mais OS, né? Específicas, assim, para o Pra canil. detecção. Para detecção. Principalmente é uma área que eu gosto muito, assim, que eu tenho, né, buscado. Vocês sempre estão fazendo ação conjunta com quais forças de segurança? Amanhã nós estamos indo em São Domingos do Capim, a Polícia Civil, né? Praticamente sempre com a Polícia Civil. Amanhã nós estamos em São Domingos do Capim, lá numa operação, né? Que seria o canil da Guarda Municipal de Castanhal, mas aí estendeu-se para a gente. Então a gente vai lá cumprir a missão. Legal. Mas é assim, eu sempre falo, pessoal, todos os seminários que a gente vai para o LSC, a gente precisa o quê? Eu acho muito legal aqui no Voo Norte, né, Mauro? Que assim, você procura integrar as forças de segurança, todo mundo trabalhar em conjunto, Pensamento parecido, né, pensamento cara? para todo mundo entender como é que eu posso falar? A dinâmica do trabalho de detecção, né? Do trabalho em conjunto, da detecção, para todo mundo entender, né? Que o cão ele tá para nos ajudar. Ele tá lá para minimizar tempo, minimizar uma grande quantidade de efetivo, né? Realmente tá lá
para mostrar a capacidade olfativa dele. Eu acho que você sabe, acho que 2010, é 2011, não tô lembrado exatamente. O Pentágono, depois de já ter gastado 119 bilhões em tecnologia, chegou à seguinte conclusão: que o cão ainda é uma das maiores tecnologias possíveis Maiores nessa área ferramentas, né? de ferramentas de detecção. Então, depois de ter gastado 119 bilhões, ele ainda conseguiu retroagir, entender assim. Retroagir que eu digo assim, no pensamento deles, né? O cão ainda é a melhor ferramenta, Até né? essa colocação do investimento, eles conseguem fazer máquinas gigantescas Sim. que consigam capturar ali, mas eles não conseguem deslocar essa máquina para um outro Exatamente. lugar. Então, o cachorro, além de ter uma facilidade olfativa muito grande, ele tem a facilidade de deslocamento. Então, acaba Isso. entrando na característica de ser muito mais fácil, ser muito melhor e ser assim. Eu sou tendencioso, né? De ser insubstituível, né? Eu fico vendo, às vezes, assim, você vê situações de missões especiais, operações especiais, quase todos têm cães, né? Quase todos têm cães de detecção ali, ou de explosivos, ou de armas, algumas coisas relacionadas a isso aí, de busca. Então, realmente não vai ter dinheiro no mundo que consiga copiar ali o sistema olfativo de um cachorro, né? Certeza. Isso aí eu tenho sempre falado agora, essa questão do Pentágono, porque para mim, que nem você falou, eu tenho uma máquina grande, tá numa avenida. Se eu tô transportando alguma coisa ilícita, você acha mesmo que eu vou passar naquele local? Não. Que eu Não, sei que não. tem lá um aparelho de raio-x? Não vai. Mas, pô, tem que ser, os caras são espertos. O crime desorganizado, muitas das vezes eles tentam nos ludibriar com um pouquinho de organização, né? Mas eles acabam que pro cão Não tem jeito. Não não tem tem, jeito. não tem jeito. Eles É, tentam um dos maquiar. exemplos é eles fazem embalagem a vácuo, né? Pra tentar despistar ali o odor. Tem jeito, o cão vai lá e encontra. Tá Isso. emparelhado, meu irmão. Pode esconder que eles vão encontrar, não Eu tem jeito. até nessa oportunidade de mandar um grande abraço lá pro Ribamar Pereira, lá, né? No Rio de Janeiro. Isso aí. Sargento Gilson Alves, lá no Canil Central. Show de bola. O subinspetor Daniel, lá na GCM Jundiaí, que é um cara assim que eu passei a admirar também, assim como você, como o Tony. Meu amigo De Salles, né? Que uma parceria lá. Falo pra ele É assim. nosso próximo Nosso convidado. próximo convidado, ele. Então, pronto, ele é um irmãozão, considero ele. Não poderia É que ficar nem de eu falo aqui, fora. Mauro. Nós tivemos a nossa equipe lá em Jundiaí, que foram 7 alojados. Né? Então, assim, em um mês a gente conseguiu Afinidade. afinidade muito legal. Então, assim, pessoas assim que, como nós, assim, eu digo assim, não somos não só amigos, irmãos, né? Então, É, assim, tenho uma admiração incrível por vocês, um respeito, assim como pelo Dessais. E vocês podem contar comigo show de nessa área bola. de sinotecnia, sinofilia, em que eu puder ajudar. Eu quero ajudar, quero poder retribuir tudo que vocês fizeram por mim nessa, Bom, nessa área. Então, Sidney, eu quero mais uma vez fazer o agradecimento, né, para você, o nosso amigo David Salles, que foram solícitos, né, quanto a nossa instituição. instituição, que foram lá no BPRV e fizeram aquela instrução para a gente, 2 dias que foram muito proveitosos, né? Agradecer mesmo de coração aí a toda a nossa, em nome de toda a nossa equipe. Vocês foram lá, se dedicando. Tu estava até na véspera da tua viagem, né? Tá? Pro curso, mas aí todo enrolado, ainda assim ele foi lá e deu a instrução no primeiro dia, no segundo já saiu quase para em direção ao avião, né? Para embarcar aí. Se fosse outro cara, tirava de rota e dizia, pô, não dá que eu tô na véspera de viagem. Ficava fazer a mala, né? E embarcar. Mas mais uma vez aí, muito obrigado aí pelo apoio que vocês deram. Espero por sempre e puder contar, né? Eu tenho certeza que vocês serão solícitos mais uma vez. Não, precisando desse apoio, a gente vai lá. Coração aberto, né? A gente vai. A gente. Não adianta, que nem o Mauro falou, não adianta a gente ter o conhecimento e não repassar esse reconhecimento, porque prever não vai lá passar o conhecimento. Então é Verdade. você que vai lá passar o conhecimento. Então, assim que a gente estava falando.
Obrigado pela oportunidade de ter nos convidado. Uma das primeiras coisas que eu falei lá foi da integração, de trabalho em conjunto das seguranças e poder fazer com que todos tenham o mesmo, pelo menos, grau de conhecimento, da busca do conhecimento. A gente fez a nossa parte. O Canil da Guarda Municipal, lá, o Ataque Canil, a gente está sempre à disposição de poder ajudar. Você é um cara parceiro, contando com a gente, assim como... conhecimento, né? Também troca de contato, né? A gente faz amizades. Você teve a oportunidade de conhecer parte da nossa equipe, né, lá do nosso canil setorial, e pode trocar informações, trocar contatos e pode, quem sabe, montar operações conjuntas. Com certeza. Isso é o bacana do seminário, dos cursos, é isso. Você abre um leque ali, né, para absorver novos contatos, fazer amizades e expandir o conhecimento. Isso aí, meu irmão. Eu acho que foi muito bacana você aceitar vir aqui contar um pouco da tua história aí, que são 10 anos, né, de história no ataque, né, na Guarda Municipal, na verdade. Municipal. E contar um pouco dessa história aí de cachorro pet, de cachorro profissional, de cachorro de trabalho, e poder estar dividindo com a gente aí essas informações. Fico feliz que você aceitou esse convite, parabenizo pela situação aí da busca do conhecimento. Eu acho que é importante abrir essas portas de conhecimento, abrir essas portas aí e ter isso que o Tony falou, né? Essa vontade de ajudar, de repassar, de não guardar o conhecimento para si, multiplicar, fazer com que isso aí funcione, porque eu acredito que cresce aí todo o rol de segurança pública no qual vocês fazem parte aí. Eu acho que isso é importante. Saber dividir, saber ouvir, né? Saber falar, isso aí tudinho eu acho que é importantíssimo. Eu te parabenizo pelo curso que você fez, pela forma como você lida com essas situações. Fiquei feliz em saber que o cachorro tá saindo bem lá. Torço para que mais cedo ele esteja aí já efetivado em missões, né? É sempre gratificante para a gente como criador ter cães com pessoas boas, pessoas que estão trabalhando bem esses animais, então é sempre gratificante. E saber esses feedbacks aí me deixa bem feliz, saber que a gente está aí também de alguma forma contribuindo para isso aí. Eu te agradeço por ter aceito o convite e te parabenizo por tudo isso que eu falei aí há pouco. Eu que agradeço. Quando vocês lançaram o convite, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar perto de tanta gente que conhece, O pessoal já fica meio com medo, com conhece perguntas. o mundo Acho que aí a fundo da sinotecnia, sinofilia, sinoterapia. É altamente experiente, tem uma experiência em uma casa incrível aqui. Eu aprendi, né? Você aqui, voltando uma historinha aqui, rápido, bem rapidinho aqui, para não pegar tanto tempo. Ainda não estava no canil, aí eu vi lá o curso Cães de Polícia. Mandei uma mensagem pro coordenador. Como eu faço? É pago o curso? Não, o curso é institucional. Mas como eu vou conseguir? Eu nem sou do canil ainda aqui. Não, ele te inscreve, você se inscreve. E você não sendo do canil, ó, vai abrir muitas portas para você ir no canil, porque você vai pegar um aprendizado aqui. Aí, 2 semanas antes de eu ir pro curso, eu entrei no canil. Aí eu ainda nem conheci o coordenador, que era o De Salles. Aí eu fui lá, fiz o curso. Graças a Deus, através do curso, conheci você também, né? E hoje eu sou muito grato ao De Salles, né? Ao NOC, a Guarda Municipal de Castanhal, o Canil da Guarda Municipal, o Inspetor P. Júnior, que é o comandante do Canil agora, que me deu muito apoio, muita força para que eu pudesse, né? E diante de tudo isso, eu só agradeço a oportunidade de vocês, amigos, né? Me Aí. convidarem para eu vir fazer parte. Não ia ficar chateado se eu não tivesse vindo. Ia ficar só triste. não, quando ele viu o podcast, eu falei, olha, vai lá, te preparando, que vai chegar a tua vai vez. chegar Ele, a tua não, vez, né? pô, que isso, não faço questão, não sei o que. Eu falei, não, A gente calma. que faz A questão, né? gente que faz questão, tu vai. A gente só tá definindo aqui a ordem, Só né? quem é, como é... E a ordem, ela não foi por vontade nossa, né? Foi Isso. por uma questão de enquadramento de horários das pessoas e tal, como o Tony tem aí os afazeres dele também, já estava com algumas agendas comprometidas aí. Isso. A gente teve que ir adequando, mas assim, a ordem foi 1, 2, 3, e vai aí para frente, vão ser as pessoas que
a gente vai ter realmente carinho de convidar aqui, que são pessoas que são amigas, são pessoas que são do meio. E assim, eu acho que os nomes estão indo aí de acordo com o que a gente tinha conversado antes de lançar o que seria o primeiro episódio, né? Então, as pessoas que possam vir aqui trazer um pouco da sua história. Tem muita gente boa lá na guarda para a gente convidar, mas assim, a gente também não pode só uma instituição, senão a gente vai arrumar encrenca aí com as outras. Mas vão ter outros episódios, outras pessoas vão vir aqui, inclusive lá da guarda, a gente tem planos de convidar algumas pessoas aí para vir. Mas é isso aí, cara. Só te agradecer mesmo aí e torcer para que o nosso mundo sinófilo aqui no norte seja cada vez mais reconhecido, né? Que a gente possa ir aí para os outros estados e as pessoas olharem e falar assim, ó, tá vindo um pessoal aí que gosta, que entende, para não chegar lá e o pessoal achar que não tem sinofilia aqui, que ninguém sabe de nada, que ninguém conhece nada. Então eu acho que é importante isso aí, mostrar a cara, aparecer. Acho que é isso aí. Acho que a gente está no caminho de sucesso. Verdade. A gente tem a ideia também, né, Mauro, de fazer umas imagens externas, né? Para poder visitar lá o ataque. Tem uma matéria lá interessante, ou talvez uma operação da Guarda Municipal, para mostrar aí um pouco da realidade de vocês bem de perto, De né? repente, Tony, até como você tocou nisso aí, um assunto, da gente tentar, depois que fizer os 4 episódios dessa temporada, compilar e visitar todas as casas que nós convidamos, fazer imagens e lançar um episódio dessas imagens, com essas imagens, Isso, né? ali um conjunto, né? O BAC, o NOC de Castanhal, o Ataque, a outra instituição que vai vir aqui, que a gente está definindo. Então, eu acho que é mais ou menos dessa É, forma aí que acho que a galera vai gostar, né? vai ser De, legal. Poder de ver mostrar a um prática dia de tudo isso, a né? realidade do treino, a realidade operacional, pode ser legal aí. Com, Eu acho que é isso aí. com certeza. Isso aí é conteúdo para próximos episódios. É, E quem quiser saber um pouco mais da história aí do Sidney Farias, é só seguir ele nas suas redes sociais, Sidney. Tu já fica à vontade para deixar o teu arroba aí. Quem quiser conhecer aí o Paçoca, tá lá no Instagram. Tá lá no Tá Instagram. lá, tem vídeo, tem fotos e conhecer um pouco do trabalho do Sidney à frente aí do ataque, né? Então, galera, quem quiser conhecer mais um pouco sobre o Sidney Farias, ele vai deixar aí o arroba dele aí no contato no Instagram e suas redes sociais. É só fazer a solicitação que ele aceita, né, Sidney? E manter um Sim. contato aí com vocês. Pode deixar aí, Sidney, o teu contato. Tá bom, quero agradecer, né, mais uma vez aqui a oportunidade de ser o Mauro Ottoni, pela confiança, para a gente poder ser prestigiado, que para mim foi uma honra, tá? Poder ter vindo A aqui. honra foi nossa. O Instagram lá é K9_S Farias. Tem um pouquinho dos vídeos lá tem os vídeos lá do Paçoca. do Isso, Paçoca. é, que a galera- tenho certeza que a galera vai querer conhecer o Paçoca. É, a história dele é uma história bem Né? interessante, né? História de resgate, de né? repente o Paçoca já poderia ser blogueiro e nem sabia. Pô, né? Era não, blog do Paçoca lá, É o Paçoca, isso, ganhar, Paçoca pode ser, o ganhar Paçoca pode ser ênfase. um influenciador dog, né? Não, Daqui a Isso pouco, aí. daqui a pouco Uma de repente, ideia, né? vira até matéria, né, de Uma jornal. história, porque é uma É. história bacana, né? História do resgate, da Deixa ele começar a sobrevivência, operar. da sobrevivência, e aí o cara saiu da lama, literalmente, Isso. e vai virar um operador, vai virar um cão de detecção, né? Tá virando um cão de detecção. Então, ali a história do Paçoca é uma história bacana, cara. É uma história que, se for Bacana. explorada ali, vai ter uma ênfase bem legal, contar essa trajetória dele, botar os vídeos aí. Sim. Um influenciador dog aí, tu vai ver. Não precisa tu aparecer, tu vai fazendo só ele lá aparecendo agora. Botar um colete Gostei da busteiro nele, hein? Porra. Tá? Gostei da ideia. Tem até um cachorro que eu acho que é no Paraná, e ele participa das operações, acho que não no Paraná, não, no Rio de Janeiro. E tem um YouTube, tem Instagram, eu não lembro o nome dele, mas tem ele lá, aparece ele fazendo blitz, parado no meio da rua, participando de um bocado de coisa. E tem uma porção de seguidores aí, tá bem famoso no Olha aí. YouTube. Nova estrela aí das Com redes certeza, sociais. Paçoca. pode ser uma boa sacada. Aguardem bem esse nome aí. Isso aí, o nosso próximo convidado é o nosso amigo
De Salles, do NOC de Castanhal, que vai estar aqui falando um pouco da história dele também com cães, contando aí, com certeza vai ter aí bastante coisa interessante para vocês. Então, fica aqui o meu abraço e agradecimento a todos que estão com a gente até agora. É isso aí, galera. E a gente vai encerrando por aqui mais um Papo Sinofilia. Muito obrigado pela atenção até esse momento. E vamos anunciar, né, Mauro? Vamos ter aí o sorteio, né? Vamos sim. Só não posso comentar agora qual é o brinde. Eu estou negociando com o Tony aqui, provavelmente seja um brinde bem interessante. Isso, e só quem acompanhou aqui o Papo Sinofilia até o final que já tem essa. Vai saber. Vai saber, né? Tem algumas regrinhas, tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, tem que comentar bastante no nosso Instagram, e a chance de você ser sorteado é muito maior, dependendo da quantidade de comentários que você faz lá no nosso Instagram. Então fica aí, tem que seguir a página também. Foi lembrado aqui agora pelo nosso Facebook, Instagram. nosso produtor. Thiago Bidu aqui, que fica... falou, tem que fazer isso aqui, a gente só escuta e passa para vocês aí. E olha, fica uma dica, o Mauro, quando ele anuncia assim, vem coisa boa, é coisa boa. Não é qualquer coisa, não. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado, um forte abraço aí. Até a próxima.